começar aqui. Ei, Verônica, Oi, professor, tudo bem? tudo e com você? Tudo bem também, ansiosa para esse fim de semestre. Tá acabando, graças a Deus, né? Nossa Senhora, graças a Deus. Eu até queria te Finalizando. perguntar, na prova final, eu achei que ia ser igual a gente fez o simulado de juiz, que era tudo um compilado só, mas Aham. eu vi que parece que não, né? Parece que cada um vai ter a sua disciplina, É né? uma prova cadastrada por professor. Igual vocês fizeram, tipo igual vocês fizeram na avaliação inicial. Então, vocês vão fazer minha prova, Entendi. entendeu? Vão fazer uma prova por vez. E vai ser o horário todo também, de 18 Ah, horas até as 10h40? exatamente. Tá. Então vai caber Tá? a gente, na hora de terminar, finalizar a prova, depois voltar e ir explicando nas Exatamente. demais. Uhum. Ah, beleza. Tá? Entendi. E aí, Tá assim, tudo toda vez certo. que você entrar na prova, as alternativas elas embaralham. Então, então, Como assim, assim? salva a sua resposta. Tipo, na sua prova, a alternativa A é uma, mas na prova da Natália, a alternativa A é outra. Entendeu? A gente cadastra no sistema e o sistema, cada prova, ele embaralha. Entendeu? Entendi. Então, assim, o ideal é terminar de fazer a prova toda. Fez a primeira questão, salvo rascunho, segunda questão, salvo rascunho, até a 10ª. Finalizou, vai para a próxima prova, entendeu? Porque cada vez que você abrir a prova, as alternativas vão aparecer bagunçadas, entendeu? Nossa, porque a gente fez uma prova, a gente do sétimo fez a prova do Daniel, né? Essa semana. E nossa, a gente teve uma complicação no sistema, assim, uma sobrecarga muito grande. E aí tinha uma hora que eu conseguia entrar, aí na hora que eu apertava qualquer coisa ele já caía de novo, então tem que ficar bem atento com essas coisas, né? Porque Não, às vezes se cai, você acha que a letra C, na próxima vez que entrar, a letra C não vai ser de novo, né? Vai ser exatamente. Tem que ficar atento D em relação a ou A. isso. Pois é. Ficar bem atento com relação a isso. Mas vai ser tranquilo, gente. Tem certeza disso. Vocês Ai, são tomara, excelentes professora. alunos. Tenho certeza que vai ser bem tranquilo. Não tem dúvida disso. E aí, gente, então hoje eu havia prometido a vocês disponibilizar uma prova antiga minha, né? Eu disponibilizei para vocês lá no SF Web, não sei se vocês viram, tá? Ela tá vinculada à aula de hoje, tá lá em arquivos da aula. Essa prova antiga, ela já tá até comentada para vocês, tá? Para vocês irem fazendo, né, no caso, e já sabendo, assim, o que é a resposta e por quê. E aí eu vou corrigir, vou comentar cada uma das alternativas aqui como uma forma de revisão, tá? Essa prova que eu peguei antiga minha, ela pega só algumas questões, né, logicamente, do que a gente trabalhou no semestre, não pega todas as matérias, mas as últimas matérias, como eu havia falado para vocês na semana passada, são matérias mais tranquilas, são matérias que estão mais frescas na cabeça de vocês. Então, eu dei preferência por essa prova exatamente porque ela vai trabalhar algumas questões mais antigas, né, de mais tempo, tá? Então vamos lá, gente. Quem tiver a prova aí próximo, abre a prova, tiver com ela no celular, ou tiver a possibilidade de abrir lá no computador, abre, porque vai ser bom, tá? Vocês irem acompanhando aí juntamente com a prova aberta, tá? Então vamos lá, queridos. Essa é uma prova de questão de concurso, né? É obviamente a prova que foi elaborada para vocês é uma prova que ela é de questões autorais, então os professores estão fazendo as questões, a prova de vocês já está cadastrada no sistema, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar, tá? Mas já está lá cadastradinha no sistema, esperando dar 18 horas para ela poder abrir, né? Como um passe de mágica e vocês poderem fazê-la, tá? E aí, gente, então, vamos começar, então, a discutir essa prova antiga, nessa lista de exercícios aí, para a gente poder iniciar a nossa aula. Quanto à tutela provisória, é correto afirmar exceto. Sempre que tiver, gente, exceto, correto, todas, menos, né? Marque a alternativa incorreta, sinaliza isso, tá? Isso é importante, porque eu já vi muita gente não achando questão na prova, a alternativa que responde a questão, porque não visualiza essa questão do exceto, do incorreto, do correto, tá? Então é interessante que vocês deem um destaque com isso. Se eu fosse vocês, se eu estivesse aí no lugar de vocês, eu faria essa prova com o Word aberto, tá?
ou faria a prova com um pedaço de papel, né, uma folha de papel em mãos. E aí, gente, eu destacaria bem o que é que a questão está me pedindo, tá? Acho que é interessante vocês fazerem dessa forma, principalmente aí tomando cuidado, né, de anotar talvez as alternativas, assim, né, só de o início da alternativa, pelo menos para vocês saberem qual alternativa que vocês marcaram, que eventualmente, vamos supor, dá um pique de luz na sua casa, né, a internet cai, você bate o pé na tomada, enfim, você tem como voltar e responder aquela questão, tá? Então vamos lá. Quanto à tutela provisória, é correto afirmar, exceto a. A tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada, bem como de evidência, será concedida em caráter antecedente ou incidental. Não, né, gente? No caso da tutela de evidência, é sempre incidental apenas. Não existe modalidade de tutela de evidência antecedente, tá? Então, essa alternativa está errada. Letra A, errada, tá? Letra B, mas vamos analisar todas as alternativas. Letra B, a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Correto, né, gente? Quando ela é antecedente, é que é necessário efetuar o pagamento das custas, porque não há nenhum processo em trâmite. Se ela é incidental, gente, ela está sendo feita junto com a petição inicial ou no curso de um processo. Portanto, aí, né, não precisa de efetuar o pagamento das custas processuais. Só se ela for antecedente, e aí a gente tem que tomar aquele cuidado também de verificar qual que é o valor da causa, já verificando o procedimento principal. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma tutela cautelar antecedente em uma ação de divórcio acumulada com partilha de bens e alimentos, o cálculo do valor da causa tem que levar em consideração o valor dos alimentos, né, vezes 12, e a partilha de bens, o valor dos bens que serão partilhados entre o casal, tá? Letra C. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Todavia, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará eficácia durante o período de suspensão do processo. Certíssimo, letra de lei, né, gente? Se suspende o processo, a tutela provisória que foi concedida, ela conserva sua eficácia, tá? No período de suspensão do processo, a não ser que o juiz expressamente diga o contrário. Mas, via de regra, ela conserva a sua eficácia no período de suspensão do processo. E letra D, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, devendo observar as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença no que couber. Também letra de lei, né, gente? Isso aí traduz um pouco também da questão do poder geral de cautela, do juiz aí poder manejar, né, de forma devida para poder garantir a efetividade da tutela provisória, tá? Letra de lei, corretíssima questão. Então, a alternativa A é a que responde a número 1. Número 2. Considere as assertivas abaixo sobre tutela provisória. 1. A tutela provisória de urgência pode ser classificada no tocante ao seu conteúdo em cautelar e antecipada, podendo ser concedida em qualquer das hipóteses em caráter antecedente ou incidental. Certíssimo, né, gente? As tutelas provisórias de urgência se classificam em cautelar e antecipada, e ambas podem se dar tanto de forma antecedente quanto de forma incidental. 2. A tutela provisória, uma vez concedida, mantém sua eficácia até o julgamento final do processo, podendo o julgador, na sentença, mantê-la, revogá-la ou modificá-la, o que não é mais admissível no curso do processo, tá? É como se, essa situação aqui, gente, é como se o juiz não pudesse modificar a tutela no curso do processo, só no final, tá? E, na verdade, isso não acontece. Quando a gente estava lá no presencial ainda expliquei para vocês, eu falei, gente, a tutela, ela é provisória. Se ela é provisória, ela pode ser modificada a qualquer tempo. Se ela fosse uma tutela definitiva, aí sim a gente não teria essa possibilidade de modificação, tá? Então, essa alternativa aqui está incorreta, está errada, tá? 3. O julgador, ao exercer o poder geral de cautela em tutela provisória, deve observar apenas o quanto pretendido pela parte postulante no que tange às medidas de sua efetivação. Não, né, gente?
Os poderes do juiz são muito amplos. Ele tem aí dentro, de acordo com a lei, amplos poderes para garantir a efetividade de uma tutela. Quando nós estudamos isso, eu até brinquei com vocês, até falei para vocês daquele caso das sandálias da humildade. Acho que eu cheguei a comentar com vocês, em que o juiz primeiro arbitrou lá para aquele programa, né, de televisão, arbitrou primeiro para eles uma multa, não adiantou, ele subiu a multa, não adiantou, ele então aplicou uma outra penalidade e por fim ele ameaçou tirar o programa do ar, tá? Isso aí, gente, isso aí é um exemplo, né, de uma situação em que o juiz ele está ali garantindo a efetividade da tutela que ele concedeu, no caso foi uma tutela antecipada, então da tutela que ele concedeu, então ele tem amplos poderes para poder garantir essa efetividade. Ele não está atrelado a uma forma específica, tá? Então, essa alternativa também está errada. Então, quais são corretas? Letra A, apenas alternativa 1, tá? Eu gosto de fazer esse tipo de questão, gente, assinalando assim, ó, dando um certinho do lado das alternativas. Então, eu analiso a alternativa 1. Ela tá certa? Eu dou um certinho do lado. Eu analiso a alternativa 2. Aí eu risco. A 3, aí eu risco. Eu gosto de fazer assim, porque aí fica muito mais fácil. Depois eu só bato o olho nas alternativas e vejo aquela que vai me atender, tá? Eu acho mais fácil fazer assim, né? Bom, seguindo. Com relação à ação de exigir contas, é correto afirmar: A. Aquele que pretender exigir a prestação de contas requererá a citação do réu para, no prazo de 10 dias, as apresentar ou contestar a ação. Não, né, gente? O prazo é de 15 dias, tá? Esse prazo aqui é igualzinho ao prazo do procedimento comum. O réu, ele é citado para, no prazo de 15 dias, apresentar as contas ou contestar. Boa noite, Viviane. Prestadas as contas, terá o autor 10 dias para dizer sobre elas. Não, né, gente? Na verdade, ele tem o prazo de 15 dias. Aqui segue também, basicamente, o que a gente já viu lá no procedimento comum, tá? O autor se manifesta no prazo de 15 dias e aí, feito isso, então, abre-se o prazo o réu se manifesta no prazo de 15 dias e aí, feito, apresentada a contestação ou não, o juiz abre vista à parte autora para poder se manifestar no prazo de 15 dias, tá? Então, esse prazo aí está incorreto. Se o réu não apresentar as contas dentro do prazo legal, apresenta-las-á o autor dentro de 15 dias. Certíssimo. Daí também, gente, a importância do que nós já falamos a respeito da ação de exigir contas, referente aí a você ter um mínimo de lastro probatório para ajuizar essa ação, né? Então, você não pode simplesmente tirar ela da cartola e falar assim, pronto, vou ajuizar uma ação contra a síndica do meu prédio, contra o curador de fulano de tal. Não, não é assim. Você tem que ter um mínimo de lastro probatório, porque se acontecer também do réu não apresentar as contas, você, autor, que vai ter que apresentar as contas com as provas que você dispuser. E se você não tiver prova nenhuma, como é que você vai apresentar as contas, né? Isso não é aventura jurídica, tá? Então, você precisa de ter um mínimo de lastro probatório e um mínimo de documentos para você subsidiar aí essa ação, inclusive pensando na possibilidade de você ter que oferecer essas contas. Então, essa alternativa está correta, letra C. Mas vamos analisar a letra D. O saldo credor declarado na sentença não poderá ser cobrado em execução forçada. Claro que pode, gente. Relembrando, a ação de exigir contas, ela é uma ação que ela tem 2 pedidos, né? Feitos aí de forma acumulada. Eu peço a condenação do réu a prestar contas e peço também que ele seja condenado ao pagamento de possível saldo devedor a ser apurado no processo, tá? Eu não sei se tem saldo devedor, é um pedido inclusive genérico, né, que é formulado, mas se houver possível saldo devedor, ele deverá pagar. E isso, gente, vale como título executivo judicial. Quer dizer o seguinte, que se não houver o pagamento de maneira espontânea, pode haver, então, logo após a prolatação dessa sentença, você pode, então, promover o procedimento de cumprimento de sentença por quantia certa. Vocês estão com saudade do cumprimento de sentença? Vocês estudaram semestre passado, né?
cumprimento de sentença por quantia certa, tá? Aquele procedimento que a gente estudou lá atrás, né? Que intima a pessoa, o devedor, para ele poder efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Se não pagar, incide multa de 10%, honorário de 10%, parte para os atos de expropriação, tá? É esse procedimento. Então, essa alternativa está errada. Então, resposta da 3, letra C. Seguindo. Não se justifica o pedido de consignação em pagamento se. Então, eu quero saber aquilo que não cabe à consignação em pagamento. O credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Nesse caso, cabe, né, gente? Se o credor ele não vai receber a obrigação, então cabe o procedimento de consignação em pagamento. Percebam, o devedor ele tem o direito e o dever de pagar e o credor tem o direito e o dever de receber, tá? Então, a alternativa A justifica o pedido de consignação em pagamento, então não é ela. A alternativa... Doutora, Oi. um minuto. Eu não entendi essa letra A. Como assim se o credor não for? Se ele não ir até o devedor para Exatamente. poder receber? Aham. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos. Entendeu? Se ele não for até o devedor para poder receber ou não mandar ninguém também no lugar dele. Tá? Então, essa alternativa está correta. B. Ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Esse caso, gente, é clássico de consignação em pagamento. Porque se você paga a pessoa errada, você paga 1, 2, 3, tantas vezes quantas forem necessárias, não é isso? Então, para você não correr risco, se você tem dúvida de quem é o credor legítimo, você faz o procedimento de consignação em pagamento, tá? Letra C. O credor, com justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. Gente, essa alternativa aqui, de fato, não cabe consignação em pagamento. Por quê? O que vem a ser uma justa causa? Um impedimento real para receber aquela obrigação. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Um tanto de gente ia casar agora no primeiro semestre. Eu ia ter só de casamento, esse primeiro semestre eu tinha 3 casamentos para poder ir, tá? 2 em maio e 1 agora no finalzinho de junho. Eu ia ter 3 casamentos. Foi tudo adiado. Casamento é um evento futuro e incerto. Casamento, gente, é uma condição, tá? Quando a obrigação, gente, está subordinada a uma condição, ou seja, um evento futuro e incerto, o credor ele não pode receber antes de implementada a condição. Se por um acaso, gente, ele aceita receber a obrigação antes de implementada a condição, ele corre o risco de ter que restituir essa obrigação em dobro para o devedor. Vocês já estudaram isso lá no Direito das Obrigações, né? Então, gente, se a gente está diante, por exemplo, de uma obrigação condicionada, tá? Em que a condição ainda não se implementou, é justa a recusa no recebimento da obrigação. Vamos supor que a Verônica ia casar agora em maio, só que em virtude da pandemia ela não se casou. E ela me devia um dinheiro, só que ela falou o seguinte: quando eu me casar, eu te pago. Ela não se casou e quer me pagar. Eu posso receber esse valor? Não. Por quê? Porque eu corro risco de ser demandada em juízo e ter que restituir o valor para ela em dobro. Porque eu recebi de forma indevida, não foi implementada ainda a condição. Então, gente, eu me recusar a receber, neste caso, é uma justa causa, tá? A minha recusa, ela é justa, ok? Então, nesse caso aí, certíssima questão, não cabe consignação em pagamento quando eu tiver justa causa, tá? Pender litígio sobre o objeto do pagamento. Gente, tem 2 pessoas ali que estão discutindo quem que vai ficar com aquele dinheiro que você tem para poder pagar. Você vai pagar para uma ou para outra? Não, você vai pagar isso e vai fazer consignação em pagamento. Você não sabe para quem que você vai pagar? Tem 2 pessoas ali discutindo, lá falando que eu que sou legítimo, eu que sou legítimo, eu que tenho titularidade para poder receber esse valor, não sou eu comprei o crédito, não, eu não cedi o crédito. Você vai ficar no meio dessa discussão? Não, você vai fazer a consignação em pagamento. Então, a alternativa D é também um caso muito comum de
consignação e pagamento em que se aplica, em que cabe o procedimento, tá? Belezinha? Então, vamos lá. Você ajuizou uma ação de indenização por danos materiais em defesa dos direitos de sua cliente Marina, em face da seguradora de veículos Nunca Bata. A documentação juntada aos autos do processo é mais que suficiente para comprovar os danos sofridos pela sua cliente. Para evitar quaisquer questionamentos, todos os documentos juntados estão autenticados em cartório, possuindo assim fé pública. A seguradora de veículos Nunca Bata foi devidamente citada e apresentou contestação de forma tempestiva, alegando uma série de fatos que contradizem a documentação juntada por você. Os fatos alegados pela seguradora estão desacompanhados de qualquer prova, num manifesto intuito de protelar o processo. Nessa situação, qual tutela provisória aplicável ao caso pode favorecer Marina? Tutela provisória de urgência cautelar antecedente? Não, gente. O que vocês estão querendo resguardar aí? Nada, tá? O que vocês estão querendo acautelar aí, proteger? Absolutamente nada. Tutela provisória de urgência cautelar incidental cai no mesmo caso aí da alternativa A. Vocês não estão querendo proteger nada, nem antes nem durante, tá? Tutela provisória de evidência? Me parece que sim, porque olha só, você tem documentos, você tem um direito escancarado, tá? Tá bem claro aqui, ó, que é mais do que suficiente, a documentação foi juntada, é mais que suficiente para poder comprovar os danos sofridos pela sua cliente. Todos os documentos estão autenticados em cartório e você tem a conduta da parte contrária de protelar o feito, tá? E ainda mais, você tem aquela contestação que foi juntada aos autos do processo, gente, sem conter nada de concreto. É aquela contestação só, gente, para poder encher o processo, para poder fazer, né, para poder não ficar sem contestação, que visa aí rebater os fatos, mas não traz nenhum tipo de prova contra os fatos e os documentos que foram trazidos na inicial. Então, estamos diante, gente, de uma tutela provisória de evidência, tá? Que independe do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando você tem um direito escancarado e alguma das hipóteses trazidas no artigo 311. No caso da questão, ela poderia se enquadrar no inciso 1, que eu acho que ela se enquadra melhor, que é a questão do manifesto propósito protelatório da parte, mas também se enquadraria no inciso 4, tá? Que é quando a documentação trazida pelo autor é tão forte que o réu ele não consegue opor qualquer tipo de argumentação para poder desfazer essa primeira argumentação e provas trazidas pelo autor, tá? Tutela provisória de urgência antecipada antecedente? Não. Em lugar algum, gente, há a questão da urgência. A gente não tem nenhuma característica de urgência nesse processo, tá? A gente tem uma característica de uma má-fé da parte contrária, que está protelando o processo. Então, tutela de evidência, tá? Em relação à tutela, questão 6. Em relação à tutela de urgência, considere 1. Para a concessão da tutela de urgência liminar, o juiz pode exigir de quem a requeira caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Certíssimo é a redação do artigo 300, parágrafo 1º. Essa caução, gente, real ou fidejussória, é aquela caução através, né, que o juiz ele pede que a parte ofereça bens, dinheiro ou fiador, tá? O que é essa caução, gente? Essa caução, basicamente, ela é uma garantia, né? E ela pode vir a ser utilizada se, por um acaso, a concessão da tutela que foi dada a você causar à parte contrária uma lesão aí complicada, uma lesão de difícil ou incerta reparação, tá? Então, se por um acaso causar esse tipo de lesão, a caução que você ofereceu, se o resultado da tutela for diferente lá no final do processo, ou seja, você conseguiu a tutela agora, mas lá no final do processo, ao invés do juiz confirmar a tutela, ele revogou a sua tutela. Tá? E aí a parte contrária ficou no prejuízo. Essa caução ela pode ser utilizada como princípio de pagamento desse prejuízo causado. Por que eu falo princípio de pagamento? Porque ela pode ser suficiente para poder abarcar aí
todos os danos causados, né, a parte contrária, como pode não ser, né? E se não for, aí ela vai servir como parte de pagamento e a parte contrária fatalmente, certamente, vai a juízo e vai pedir uma indenização para poder cobrir o restante, né? Bom, 2, a tutela... e aí, gente, a caução, ela é dispensada em determinadas situações. Por exemplo, se a parte foi economicamente hipossuficiente. Por exemplo, lá no NPJ, nunca pagamos caução, tá? Já tivemos algumas tutelas aí antecipadas deferidas, mas nunca tivemos que pagar caução, porque os nossos clientes são todos hipossuficientes, tá? A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Tá correta, né, gente? É a redação do artigo 301 das antigas cautelares que eu falei para vocês, que basicamente esse artigo é como se fosse uma ponte ligando o novo CPC ao antigo CPC. A gente não tem mais essas cautelares típicas que a gente tinha no antigo CPC, graças a Deus, né? Porque se a gente ainda tivesse, vocês estariam estudando aí o semestre inteiro só cautelar. Isso com certeza, tá? Com certeza absoluta. E elas eram bem, assim, cheias de detalhezinhos, né? E aí hoje a gente não tem mais isso. Hoje basta que a gente requeira a tutela cautelar para proteger um bem, objeto, que será objeto de um processo, aí uma ação de divórcio acumulada com partilha de bens e alimentos, proteger um bem que será objeto de uma futura ação de execução, ou que é objeto de uma ação de execução, entende? Não é necessário mais você dar nome para as cautelares. Basta você requerer a tutela cautelar e dizer aquilo que você quer que seja protegido, né? Mas tem aí esse link, esse elozinho, tá? Entre o antigo CPC e o novo CPC, que está descrito no artigo 301 do Código de Processo Civil. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Perfeito, né, gente? É o que a gente carinhosamente chama de FBI mais PM, né? Fumus boni iuris mais periculum in mora, tá? Perfeito. É a redação do artigo 300. E 4, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Olhando a letra da lei, gente, está corretíssima, tá? Numa prova objetiva, se por um acaso a questão ela não te der aí fundamento para você questionar, gente, se tiver de acordo com a letra da lei, ela está correta. Nós sabemos, né? É bom a gente fazer esse adendo aqui, que a questão da irreversibilidade, ela pode ser tratada de duas formas. Nós temos a irreversibilidade de fato, aquela que realmente impede a concessão da tutela antecipada, e nós temos a irreversibilidade de direito, aquela que não impede a concessão da tutela antecipada. Na irreversibilidade de fato, gente, não tem como conceder porque ela é de fato, ela é realmente irreversível. Se por um acaso ela não for confirmada, não tem jeito de voltar atrás. É o caso da demolição de um prédio histórico, tá? Não tem como você retomar isso. Dinheiro nenhum vai pagar aquilo que foi destruído, então essa tutela não pode ser concedida. Já na irreversibilidade de direito, isso não acontece. Por quê? Porque no caso da irreversibilidade de direito, gente, facilmente eu posso converter aquilo ali em perdas e danos. Então, eu monetarizo isso e aí não há qualquer problema, então, na concessão dessa tutela, tá? Então, mas, né, pela letra da lei, ela tá correta. Então, a alternativa correta, gente, é a letra A. 1, 2, 3 e 4 estão corretas, ok? Seguindo. 7. Leia abaixo as afirmativas acerca da ação de dissolução parcial de sociedade. 1. Pode ter por objeto a resolução da sociedade empresária, contratual ou simples, em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. 2. A petição inicial poderá ser instruída com um contrato social consolidado.
3. A ação pode ser proposta pelo sócio, pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Vamos lá. A primeira está certa, gente? Está. Essa ação ela pode ter 2 pedidos cumulados ou não, que seria a resolução da sociedade e a apuração dos haveres, só a resolução da sociedade ou só a apuração dos haveres. Então, a alternativa 1 está correta. A 2. A petição inicial poderá ser instruída com o contrato social, gente? Não, ela deve ser instruída com o contrato social. Ela necessariamente tem que ser instruída com o contrato social, sob pena de indeferimento da petição, tá? Então, necessariamente, eu tenho que instruir essa petição com o contrato social, tá? Se não tiver contrato social, professora, não tem como fazer ação de dissolução parcial de sociedade. Se não tiver estatuto e for sociedade de capital aberto, não tem como fazer a ação de dissolução parcial de sociedade se não tiver o documento, tá? Precisa do documento. Então, essa está errada. E a 3, a ação pode ser proposta pelo espólio do sócio falecido quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Correto, né, gente? Porque se a totalidade dos sucessores ingressar na sociedade, não tem sentido fazer a ação. Por quê? Porque aí a sociedade ela vai continuar com uma nova configuração. O que vai haver é uma mudança, uma alteração no contrato social, com a inclusão daqueles sucessores do sócio falecido, tá? Então, a alternativa está correta. Então, está correto aquilo que se afirma em 1 e 3, alternativa B de bola. Seguindo, viram, gente? As questões não são difíceis, né? Dá mais para todo mundo aí, o pessoal, a maior parte de vocês acompanhou as aulas e tudo, então, assim, as questões são bem tranquilas. 8. Sobre a tutela de evidência, analise as afirmativas. 1. Será concedida apenas quando houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo? Não, né, gente? É exatamente o contrário. Ela vai ser concedida quando não houver o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ela independe desses requisitos quando eu estou diante de um direito escancarado, um direito evidente, um direito que, em tese, autorizaria, inclusive, a impetração de um mandado de segurança, tá? Então, essa alternativa está errada. A 2. Será concedida independentemente da petição inicial estar instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Não, né, gente? É necessário que a petição inicial esteja instruída com essa documentação, com essa prova documental, tá? Então, é exatamente o contrário, essa é a redação. O contrário do que está dizendo aqui, gente, é a redação do inciso 4 do artigo 311. Tá? Professora, peraí, Mas eu não. vou confundir aqui. Fala. A tutela de urgência, né, sem ser de evidência, do outro lado, tanto a antecipada quanto a cautelar, né? Isso. Elas são sempre vão ser propostas quando tiver o perigo de dano e o resultado útil do processo. Isso. E a evidência independe desses 2 elementos. Exatamente. Tá? As aqui. tutelas de urgência, elas vão ter probabilidade do direito, mais perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do direito, tá? É fumaça do bom direito. A tutela de evidência, por sua vez, ela tem um direito evidente, ela é um direito mais forte. E ela independe do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tá? 3. Será concedida quando houver caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Correta essa é a redação do inciso 1 do artigo 311. É correto que se afirma em 3, apenas letra D de dado. Tá? Em relação aos embargos de terceiro, é correto afirmar: A. Exigem para serem conhecidos prova prévia, líquida e certa da posse. Não, gente. A prova aqui, ela é uma prova sumária, ela é uma prova superficial, tá? Ela não exige uma prova, gente, mais
robusta, uma prova mais densa, basta uma prova superficial. Nesse sentido, gente, por exemplo, um contrato de compra e venda é suficiente para poder comprovar essa prova sumária da posse, tá? A testemunha, a oitiva de uma testemunha, o depoimento de uma testemunha colhido em antecipação de provas é suficiente para poder comprovar essa posse. Então, eu não preciso de uma prova, gente, mais densa, mais robusta. É uma prova mesmo mais superficial, tá? Exemplo, ação de inventário, procedimento de inventário, tá? O que aconteceu? Suponhamos que a Janaína comprou um imóvel da Maria, tá? E aí, o que aconteceu, gente? A Maria, ela faleceu. A Janaína já tinha pago esse imóvel, tinha um contrato de compra e venda, só que a Janaína não se preocupou em registrar o imóvel no nome dela. E aí o imóvel estava registrado ainda no nome da Maria. Os herdeiros da Maria desconheciam a transação que aconteceu entre a Maria e a Janaína e, quando a Maria faleceu, abriram o inventário e arrolaram esse bem no inventário, né? Nesse caso, então, o que é que a Janaína vai ter que fazer para poder defender a sua posse dessa ameaça de constrição feita aí por meio da ação do procedimento de inventário? Ela vai ter que fazer embargo de terceiro, tá? E aí os embargos de terceiros, nesse caso, eles serão distribuídos por dependência ao procedimento de inventário, né? Isso aí é bem tranquilo, né? E aí também a alternativa B, olha aí, ó, já cheguei até nela. São distribuídos livremente? Não, né, gente? Geralmente, tá em regra, os embargos de terceiros são distribuídos por dependência ao processo que ordenou a constrição, ok? Possuem natureza exclusivamente possessória? Não, gente, eu posso discutir tanto a posse quanto o domínio, ou seja, a propriedade de um determinado bem, tá? Não necessariamente é apenas posse. Lembrem-se do caso daquele meu aluno que tinha propriedade do veículo, tá? Que tinha sido transferido para o nome dele, e aí na hora que ele foi transferir para outra pessoa, ele descobriu que tinha um impedimento lançado nesse veículo em decorrência de um outro processo, né? De um processo anterior aí que ele não tinha conhecimento, que tramitou entre a pessoa que vendeu o carro para ele e a companheira dessa pessoa. E aí, o que aconteceu? Ele tinha propriedade do bem, mas ele pode vir a discutir essa constrição, gente, por meio dos embargos terceiros? Sim. É tanto para a posse quanto para a propriedade, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Podem ser ajuizados por quem seja cônjuge de parte do processo principal, desde que a pessoa tenha qualidade de terceiro? Sim, gente. Então, a alternativa D é a alternativa correta. O companheiro, gente, ou cônjuge, ele tem legitimidade para poder discutir isso, porque ele pode, inclusive, discutir se a dívida, por exemplo, né, eventualmente discutida, se ela foi contraída em favor de toda a família, se aqueles bens, eles são apenas da meação dela, entende? Então, é possível que ela discuta tudo isso em sede de embargos de terceiro. Última. Estamos menos de um minuto, vou encerrar essa transmissão só para a gente poder finalizar e para eu poder dar os últimos recadinhos para vocês, tá bom? Então, estou encerrando essa, vou mandar o link para vocês da próxima. Beijo!